Olá, meu querido, minha querida colega, meu nome é Thiago Bevilacqua, eu sou professor de matemática de ensino médio, sou Google Innovator e trabalho também com assessoria em estratégias inovadoras de ensino na Rede Explica. Esse vídeo ele inaugura uma série de tutoriais que tem como objetivo passar um pouco da nossa experiência como professores e também como formadores de professores no Google Formulários. O Google Formulários ele faz parte do G Suite e seria muito interessante que sempre usado por professores junto com dentro do G Suite for Education, junto com o Google Classroom, mas que não precisa necessariamente ser feito dessa forma e que a gente sempre lembra que são ferramentas gratuitas, mesmo de Suite for Education, o Google Classroom. Além de ser uma mídia diferenciada, uma mídia digital que está muito mais próxima dos nossos alunos de ensino médio, de ensino fundamental principalmente, e que pode ser utilizada em estratégias com BYOD, né, com os próprios dispositivos do aluno, além dessa vantagem, da gente não precisar usar papel, o Google Formulários ele tem uma vantagem mais importante ainda para mim, pelo menos, que é a qualidade, a quantidade e a agilidade no feedback que eu dou para o meu aluno. Então a gente consegue dar um feedback muito mais direcionado, com uma qualidade muito maior, que é com uma agilidade tamanha que é possível você aplicar uma experiência com o Google Forms numa aula e na mesma aula você já fazer o feedback direcionado para aqueles alunos que tiveram mais facilidade ou mais dificuldade. Além disso, nas opções mais avançadas, nos últimos vídeos da série eu vou ensinar como você pode usar o Google Formulários personalizando a experiência de aprendizado do seu aluno, em que ele, dependendo das respostas que ele der durante o formulário vai se apresentar de uma forma ou de outra para ele. Nesse primeiro vídeo eu vou simplesmente mostrar como que a gente cria um formulário a partir do Google Drive, lembrando que você precisa ter uma conta Google, o que não significa que você precisa ter um e-mail Gmail, mas você precisa ter uma conta Google para acessar. Como que você cria esse formulário a partir do Google Drive e os primeiros passos com criação de questões de múltipla escolha e de respostas curtas. Como falar até papagaio fala, vamos direto para a prática, tá certo? Bom trabalho. Então vamos à prática, pessoal. E para quem não tem experiência nenhuma no Google Forms, como eu disse antes, ele é um Google Apps, né? Ele faz parte do G Suite. E o jeito mais fácil de entrar num aplicativo Google é justamente pela página do próprio Google. Então, eu deixei essa página aqui no modo anônimo aberta para a gente fazer isso. Se você reparar bem, quando você entra no Google, aqui às vezes tem aquelas animaçõezinhas bonitinhas aqui, homenageando algum grande pensador, alguma data importante, e aqui no canto direito, se você não estiver logado, vai ter esse botãozinho aqui, fazer login. Clicando no fazer login, ele vai pedir a sua conta, se você não tiver, você vai precisar fazer uma. Eu, no caso, vou usar aqui como exemplo a minha conta, essa conta genérica aqui que eu sempre uso para os exemplos. Assim que você fizer login, você vai saber que você está logado, porque aparece a sua foto aqui no cantinho, ó. Dá para enxergar aqui no meu caso, aqui, se eu colocar o mouse em cima, até aparece em qual conta eu estou logado. Clicando eu vejo ali, ó, profbevilacqua@gmail.com, e agora eu sei que eu estou logado nessa conta. E mas isso daqui ainda é o Google. Como é que eu faço para acessar o Google Forms? O Google Forms você não vai acessar diretamente. O aplicativo Google que é mais usado, mais conhecido é o Gmail, que inclusive tem um botão aqui dedicado para ele. Mas clicando nesses quadradinhos que aparecem aqui no canto, eu enxergo vários dos aplicativos Google a que eu tenho acesso. Existem muitos outros, inclusive, se eu clicar aqui em mais eu vejo outros, mas o que eu preciso para agora já está disponível aqui, que é o Drive. Clicando nele eu acesso o meu Google Drive. Eu vou pular aqui para minha outra janela, que eu já deixei aberto aqui o meu Google Drive, inclusive em duas contas para mostrar aqui uma pequena diferença que acontece. Eu sei que eu estou logado, mais uma vez dizendo aqui, porque no canto aqui aparece a minha foto. E se eu estiver logado numa conta, esse aqui é a cara do Google Drive aqui, no meu caso, esse Google Drive ele tem já vários arquivos, já tem uma organização um pouco maior. Vou falar sobre isso no outro vídeo, mas não é esse o nosso assunto hoje. Então eu queria mostrar que eu deixei essas duas janelas abertas.
Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Eu deixei essas duas janelas abertas para mostrar justamente a diferença entre um Google Drive normal, padrão. Você pode verificar isso aqui pelo canto esquerdo superior, ó, que só tem o logo do Google, então só está escrito Google Drive. E um Google Drive, se você tiver um educacional, se a sua escola aderiu ao G Suite for Education aí, e vocês têm acesso aos aplicativos da Google, vai aparecer mais parecido como é o nosso aqui da Rede Explica, que vai ter um loginho aqui, alguma coisa no sentido. Então, no meu caso aqui está um Rede Explica Drive, não é Google Drive, né? Mas é o Google Drive mesmo. Eu vou criar então um Google Form aqui dentro, eu vou deixar ele solto no meu Drive mesmo, porque a organização do Google Drive não é o assunto dessa série de vídeos. Então eu vou clicar para criar esse Google Forms, para criar esse formulário, eu vou clicar em Novo, e ele não vai aparecer muito provavelmente nas primeiras opções que você tem aqui. Basta que você vá em Mais e aí ele aparece aqui, ó, Google Formulários ou Formulários Google. Clicando nele, ele já vai abrir um form, um formulário Google. Eu vou aumentar o zoom aqui porque vai ficar bem mais fácil de enxergar o que eu estou fazendo. Podia ter feito isso no Drive aqui também, né? Fica mais fácil. E o que é uma dica que eu dou, inclusive falei isso para professores hoje no colégio em que eu trabalho, é que se você olhar bem aqui, eu não consigo identificar qual que é o formulário que eu fiz agora. Para identificar esse formulário, a primeira coisa que eu acho importante fazer é já dar um título para esse formulário. Você pode fazer isso tanto aqui pela barra de cima quanto pela de baixo, que ele já puxa ali para cima. Então eu vou colocar aqui. Se eu colocar o nome aqui embaixo, não necessariamente eu vou mudar o nome do meu arquivo, do meu formulário no Google Drive, mas é só clicar aqui em cima, ó, que ele puxa o nome, tá vendo? Se clicando ali em cima, ele vai puxar o nome para exemplo, para vídeo tutorial. E o interessante é que lá no meu Drive, em ordem, olha lá, exemplo para vídeo tutorial, ele já aparece aqui, ó. Então eu mudei o meu nome aqui dentro do Drive. Se você prestar atenção, já escreve aqui, ele já aparece aqui, ó. Todas as alterações foram salvas no Drive. E colocando o mouse em cima, ele até diz, eu não lembrava que tinha isso, essa informação. Toda mudança que você fizer será salva automaticamente no Google Drive. A última edição foi há alguns segundos. Então já automaticamente está salvo aqui. Então a primeira característica importante a se dizer é que você não precisa salvar nada do que você está fazendo no Drive, no seu Google Form, porque automaticamente, como a gente trabalha sempre com essas ferramentas logado na internet, né, conectado à internet, e o próprio Google Form vai salvando automaticamente aí conforme você vai trabalhando, tá certo? De início, o que a gente pode observar? Eu tenho duas abas, eu tenho essa aba perguntas e essa aba respostas, eu vou falar sobre ela um pouco mais para frente. Aqui em cima eu tenho alguns ícones, provavelmente no seu não vai aparecer esse primeiro aqui, complemento, porque o meu tem, porque eu instalei complementos. Essa é uma opção um pouquinho mais avançada, eu vou deixar bem mais para tarde. A segunda aqui da paleta de cores, visualização e configurações. Eu vou falar sobre essas três porque elas são bem importantes, mas de cara eu quero falar sobre essa opção de configurações aqui, porque ela é muito importante para nós professores que trabalhamos que pretendemos usar o Google Forms como alguma forma de avaliação, como uma substituição a uma prova-teste, por exemplo, que você realizaria de uma forma mais tradicional em papel, né? Aquela famosa múltipla escolha que é muito importante para preparar nossos alunos para exames de seleção vestibulares como FUVEST e Enem. Então eu vou clicar, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui em configurações para falar de algumas coisas, algumas opções importantes. Então assim, o que eu recomendo você prestar atenção logo que abrir o seu formulário. Para começar, eu acho muito interessante que a gente colete o endereço de e-mail. Então, assim, todo mundo que fizer esse formulário, que preencher esse formulário depois, que preencher esse documento, vai ter um endereço de e-mail coletado, vai ter o login coletado.
posso restringir ou não a usuários da Rede Explica, mas eu vou clicar aqui em cima, antes de falar disso, vou clicar aqui em cima no recibos de respostas. Esse aqui é um que eu acho muito interessante a gente deixar selecionado para alunos. Fica a seu critério, claro, professor. Quem dá o tom, professora, quem dá o tom é você, né? Quem conhece melhor a sua prática é você. Mas eu acho muito interessante porque isso aqui vai fazer com que, ó, eu coletei o e-mail, aí o usuário lá, o meu aluno, entrou, teve que colocar um e-mail. Ele colocou o e-mail, quando ele terminar o formulário, ele vai receber as respostas que ele deu àquele formulário. Eu acho isso muito interessante, porque daí ele tem um registro da avaliação que ele fez. E quando eu estou me referindo à avaliação, isso a gente sempre fala nas formações, né? A avaliação não precisa ser necessariamente uma prova, né? Pode ser uma autoavaliação, pode ser uma avaliação que ele fez do meu trabalho, isso é algo que eu gosto muito de fazer. O Maurílio fez brilhantemente no final do ano passado, né? Meu parceiro de Rede Explica no final do ano passado. Então você pode fazer é interessante esse tipo de opção aqui do recibo de respostas para qualquer tipo de avaliação que você vai fazer. Então você pode optar, se a pessoa que responder solicitar o recibo, e aí você vai ter uma opçãozinha lá, mas eu gosto da ideia de colocar sempre. Aí aqui embaixo, restringir a usuários em Rede Explica. Mais uma vez, se você está usando o G Suite for Education, se a sua escola aderiu ao G Suite for Education, que lembramos sempre, é gratuito, a sua escola não precisa pagar nada para manter os seus alunos. Se a sua escola tem essa opção, pode ser interessante usar essa opção aqui, porque aí os alunos têm os usuários. Se não, você pode simplesmente retirar essa opção. Nessa minha prática, nesse meu exemplo, eu vou deixar sem, até porque nós nem temos tantos usuários assim no domínio Rede Explica, né? Você pode escolher entre limitar uma resposta ou não, então o seu aluno vai poder responder mais de uma vez aquilo ou não. Eu até acho interessante, mas eu acho que é mais interessante usar essa daqui em combinação com essa opção aqui de baixo, que é editar após o envio. Então, se digamos com a minha conta, thiago@redeexplica.net, entrei, respondi um formulário desse tipo, né? E aí eu quero entrar de novo e responder de novo. O interessante é que, para começar, se eu limitei a uma resposta, o meu usuário, o aluno, no caso, ele tem que estar logado. E aí, quando ele entrar de novo, ele vai, ao invés de começar a responder tudo de novo, ele vai editar as respostas que ele já tinha feito. Então, o formulário vai automaticamente carregar as respostas que ele já tinha colocado e ele pode editar as respostas. Eu acho interessante, é uma opção que eu uso bastante. Essa última eu não uso com tanta frequência, mas pode ser interessante dependendo da sua prática, que é ver gráficos de sumário e respostas de texto. Então, ver o que os outros responderam. Ter um resumo ali do que os outros responderam. Tá certo? Essa aqui eu não uso com muita frequência. O segundo botão aqui, a segunda opção, a segunda aba é a de apresentação. Não vou falar muito sobre ela, até porque não tem tantas opções assim, mas eu posso mostrar a barra de progresso. Então, se o meu formulário tem várias páginas, várias seções, eu vou mostrar do que se trata isso na sequência, eu posso deixar isso bem claro. Embaralhar a ordem das perguntas, isso eu sugiro que, se você for usar essa opção, essa sequência de vídeos ela é mais simples, né, mais introdutória, mas se você for usar essa opção, que você faça alguns testes antes, porque dependendo do tipo de pergunta que você fez e de como está disposto o seu formulário, pode ser que cause alguma confusão aí. Mostrar link para enviar outra resposta, eu não tenho essa opção. Por quê? Porque lá atrás eu limitei a uma resposta. Ou se eu não limitar uma resposta, aí ele me permite mostrar link para enviar outra resposta. E, por último, a mensagem de confirmação. Quando o seu aluno terminar de responder o formulário, o que ele vai receber como mensagem? Essa aqui eu gosto de colocar sempre uma mensagenzinha, alguma coisa. E, por último, a aba que é bem importante também, quando a gente vai usar para avaliação, essa aqui especificamente não para autoavaliação, nem para avaliação do seu trabalho, mas essa aqui sim para uma avaliação mais conteudista, mais específica, mais voltada para os objetivos cognitivos, né, para os objetivos da disciplina que você está ministrando. Essa aqui é super importante. Uma coisa muito bacana do Forms, algo que
Provavelmente o que mais motiva os professores a utilizar o Forms é a possibilidade de criar uma tarefa com autocorreção, que o aluno responde e automaticamente aquilo já vai gerar uma nota, né, uma nota de avaliação, e que pode inclusive fazer com que o aluno receba já o feedback de quais questões ele acertou, quais questões ele errou. Vou mostrar como que a gente faz isso. Então, clicando em criar teste, agora o Google Forms, o Google Formulários, entende que esse form é um teste, é uma avaliação, é um tipo prova, é mais ou menos essa a ideia. Então eu posso liberar a nota para o aluno imediatamente após o envio. Essa daqui é a opção que você vai usar. Na verdade, é a opção que eu mais vou usar na minha prática esse ano, porque os meus formulários, a prática que eu vou fazer com os alunos do terceiro, o formulário ele vale nota por ser feito ou não feito, não por número de acertos, é uma prática realmente. Então, eu quero que imediatamente após o envio, logo depois que o aluno respondeu, que ele receba o feedback da sua prática, né? Mas, se de repente você não quer que um aluno, é muito importante para você que o aluno não envie a resposta um para o outro e tal, você pode colocar posteriormente depois da revisão manual, e aí você vai ter que entrar lá naquela abinha de respostas que eu mostrei no começo e liberar as respostas para os alunos. Mais tarde eu mostro aqui como funciona isso, mas eu vou colocar aqui o imediatamente após o envio, que é o uso mais comum que eu dou. E o que os alunos podem ver? Perguntas erradas, respostas corretas e os valores de cada questão. Eu sempre deixo liberado tudo, tá certo? Agora que está salvo, eu vou começar a fazer o meu formulário. De cara, uma alteração que você pode observar já no meu Google Form é que apareceu esse campo de endereço de e-mail, porque eu exigi lá nas opções, nas configurações, que o meu endereço de e-mail que o endereço de e-mail fosse coletado, né? Eu quero que o aluno faça coloque o endereço de e-mail dele, até para ele conseguir receber o feedback, receber as respostas dele. A descrição do formulário ela não é obrigatória. Eu geralmente não utilizo, eu só utilizo quando eu tenho alguma instrução específica para o formulário, quando eu estou usando o formulário em conjunto com alguma outra coisa da sala, com alguma outra atividade, mas de modo geral eu não preencho. Aí ele vai pedir o e-mail aqui, e aí a gente vai para a primeira pergunta. Nessa parte da instrução aqui, eu vou mostrar então, passo a passo, todos os tipos de pergunta que tem e como que a gente coloca a chave de resposta aqui, quando isso é possível, né? Porque nem sempre é possível, tá certo? Então nessa primeira pergunta sem título aqui, eu vou fazer uma pergunta de múltipla escolha, a famosa múltipla escolha. Vou preencher aqui, acelerar um pouquinho o vídeo para não demorar muito e já continuo explicando. Antes de continuar, quero fazer uma observação aqui, que é muito interessante, que você pode... eu posso preencher aqui as opções, as alternativas, né? Mas se eu tiver um documento, de repente, muitos professores já têm listas prontas, eu tenho colegas que têm bancos de listas gigantescos, muito completos. Então, de repente, se você já tem listas prontas, até o pessoal que usa o SuperPro, que né, tem as listas em doc do SuperPro, em Word, você pode também aqui, o que facilita bastante, de repente, pegar todas as alternativas de uma vez só, copiar e colar na primeira que ele já divide em alternativas. Vou mostrar aqui como faz. Então, vou mostrar aqui rapidinho. Eu poderia, claro, colocar alternativa por alternativa só ir digitando lá e colocando Enter, Enter, Enter. Mas se eu tiver já um documento no Word com as alternativas, com as opções que eu quero colocar lá como alternativas, basta que eu copie, clicando com direito copiar, clássico. E aqui no meu Google Forms eu colo na primeira opção, colar. E ele já transforma cada uma em uma alternativa, o que é muito bacana. Ele não vai colocar numa só, ele já separa bonitinho, tá certo? Uma coisa interessante também é que você pode colocar imagem direto aqui na sua questão, então depois desse texto vai aparecer uma imagem, por exemplo, você pode colocar. E você pode colocar imagens também nas opções. Vou mostrar aqui como funciona. Quase toda opção, quase toda ferramenta do Google que insere imagem tem todas essas opções que você está enxergando aí.
Então você pode adicionar uma imagem que você tem no seu computador, você pode tirar uma foto com webcam, se você tiver uma imagem do Google e quiser colocar ela aqui direto sem fazer o download, que é a opção que eu mais uso, porque daí eu não consumo, não preciso fazer download, né, não preciso deixar essa imagem no meu computador. Também dos seus álbuns, se você já tiver nos álbuns do Fotos, no Google Drive, se você já tiver essa imagem no Google Drive, ou você pode até fazer uma pesquisa aqui direto no Google. A desvantagem dessa pesquisa, desvantagem entre aspas, é que ela só vai te mostrar as imagens que podem ser, que tem permissão de uso para reutilização comercial como modificação, que é o que aparece aqui na minha tela, né? Vamos ver se ele mostra alguma coisa como G-Switch. Apareceu, olha lá. Então eu vou pegar essa imagem aqui, selecionei. Tem a opção aqui de alinhar, alterar, remover. Eu posso mexer no tamanho da imagem também. Eu vou colocar uma para cada aqui. Aí eu fiz rapidinho agora, adicionei imagem em cada uma das alternativas, aí eu adicionei na questão também, e eu tenho a opção inclusive de adicionar outro, né, que eu posso deixar uma aberta aqui. Não é tão comum assim para avaliações, então eu não vou usar essa opção de cara. Nesse momento que eu criei a minha primeira questão, eu criei uma questão de múltipla escolha aqui, eu quero ver como é que isso está ficando. Então, se eu quiser enxergar como o aluno vai enxergar, ele não vai enxergar cheio desses botões aqui, como a gente está vendo. É para isso que serve o segundo da direita para a esquerda, daqueles botõezinhos lá em cima, ó, que é o do olhinho. É o botão visualizar. Clicando em visualizar, deixa eu fechar essas outras abas aqui, eu tenho a visualização do meu formulário até agora, dessa provinha que eu estou fazendo. Então eu coloquei lá, o formulário ele tem um título, ele vai coletar o e-mail, então eu vou colocar lá o meu e-mail. Aí ele já tem uma pergunta: qual é a ferramenta do G Suite for Education mais apropriada para realizar uma prova de múltipla escolha? Aí eu tenho Microsoft Word, planilhas, talvez, não, Google Street View, Edmodo, Google Formulários, que é o que a gente está trabalhando. E olha aqui embaixo, ó, aquilo que eu tinha falado, ó, o Google Forms vai enviar uma cópia da resposta para o meu e-mail, para o e-mail fornecido lá no começo da questão, tá certo? Então, agora eu vou fazer mais uma questão de múltipla escolha, só que agora sem imagem nenhuma, só para mostrar como que, como que ficaria essa questão sem imagem nenhuma. Para começar, então, ó, fiz a questão tá pronta. Se eu clicar em outro lugar agora, eu perco aquelas opções todas que eu tinha. Ah, sim, claro, eu posso reordenar essas alternativas e eu posso também, aqui embaixo, ó, eu tenho algumas opções que... já falo disso. Então, vou adicionar uma nova questão de múltipla escolha e vou fazer agora sem imagem nenhuma, só para você ter uma visão mais simplificada de como normalmente o professor vai acabar trabalhando com mais frequência, né? Então, como é que eu faço para adicionar uma nova pergunta? Eu estou na posição aqui que eu quero que a minha nova pergunta seja adicionada, então basta que eu clique. Eu estou vendo que tem esse quadrinho do lado direito que fica seguindo o meu cursor. Eu vou para cima, ele vai para cima. Eu vou para baixo, ele vai para baixo. Então eu estou aqui na última questão que eu editei, que eu criei, e aí eu vou clicar nesse primeiro botãozinho desse quadrinho que fica me seguindo, que é o adicionar pergunta. Por padrão, ele vai carregar uma pergunta de múltipla escolha. Clicando aqui nesse triangulinho, eu vejo todas as opções que eu tenho.
Vou falar das outras também. É que como a questão de múltipla escolha acaba sendo a que os professores mais utilizam, como eu disse anteriormente, por causa dos vestibulares, né, dos exames de seleção, dos concursos públicos que usam esse tipo de questão nas suas provas, nos seus exames de seleção, então é a pergunta que os professores mais vão utilizar. É essa que eu vou usar agora. Vou criar mais uma então, só que agora sem imagens, bem limpinha, puramente texto. Então agora tá aí, eu criei a minha questão texto direto, toda simples, mais limpa. E eu vou mostrar lá em cima, então, voltando naquele botãozinho do olhinho, como que fica como é que ficou o meu formulário para o aluno. Então tá lá, exemplo de vídeo tutorial, exemplo, endereço de e-mail, qual a ferramenta do G Suite for Education mais apropriada para realizar uma prova de múltipla escolha. Então tá aí a primeira questão. Segunda questão, como é o nome do apresentador desse tutorial? Segunda questão, e aí eu clico para enviar. Tá ótimo. Antes de seguir para os outros tipos de questões que a gente pode adicionar, justamente porque esse é o tipo de questão que mais é utilizado entre os professores, principalmente de ensino médio, que é o meu caso, eu vou mostrar então como é que a gente faz a autocorreção desse formulário. Então, clicando na questão, e essa é uma opção que só vai aparecer, vou lembrar algo lá do início da sequência, se aqui em configurações o teste estiver assinalado, se não estiver assinalado, essa opção que eu vou mostrar agora não vai aparecer, mas se ela estiver assinalada, eu tenho essa opção no final de cada questão, eu tenho essa opção de chave de resposta. Eu vou clicar aqui, e aí vão aparecer algumas opções. A primeira é a pontuação, quanto que essa questão vai valer. Vou dizer que a questão vale 1 ponto apenas. E aí eu seleciono qual que é a resposta correta. Está selecionada qual que é a resposta correta. Posso adicionar também, o que é muito interessante, o feedback da resposta. Então, assim, se os alunos, se a pessoa que está preenchendo o meu formulário errar, eu vou colocar assim, ó. E se ela acertar, ela vai receber um outro feedback. Lá embaixo, na segunda questão, eu vou fazer a mesma coisa. Para fazer, olha lá, está aparecendo aqui os feedbacks que eu coloquei. Vou fazer a mesma coisa na segunda questão. Para editar, então, o feedback e a resposta, qual a resposta certa, quantos pontos valem, basta que eu clique na questão. Cliquei, aparece aqui a opção de chave de resposta, e aí eu tenho as opções todas. Vou dizer que ela vale 1 ponto também. Qual o nome do apresentador desse tutorial? Sou eu, Thiago Bevilacqua, e eu vou adicionar feedback também. Para a resposta incorreta, e para a resposta correta também, né? Eu coloquei incorreta antes, agora para a resposta correta. Além disso, eu posso colocar link também. Então, eu posso colocar, por exemplo, ó, aqui embaixo, tá vendo esse iconezinho? Eu posso colocar um link para algum vídeo, por exemplo, para algum site, para algo que tenha a ver com a resposta, com a questão que eu coloquei no meu formulário ali, então. O que é muito interessante porque dá a possibilidade de um estudo até mais aprofundado e mais autônomo do aluno, né? Então eu vou colocar um link aqui também. Tá lá o link, coloquei o linkzinho. Eu posso colocar em todos esses. Posso colocar links diferentes para cada um dos feedbacks. Tá salvo. Então vamos ver como é que ficou o meu formulário até agora. Endereço de e-mail, a primeira questão. Vou colocar aqui, por exemplo, o Google Street View. Qual é o nome do apresentador? Enviar. Ah, não coloquei endereço de e-mail. As respostas foram registradas. Aí aqui eu tenho duas opções. Eu posso editar a minha resposta, corrigir alguma coisa que eu acho que está errado e posso ver a minha pontuação. Eu vou ver minha pontuação para ver como é que funciona. Errei a primeira. Ó, tá? Ele me disse que eu errei, me dá a pontuação e ele me dá o feedback. Ó. Preste atenção ao tutorial, coração. Qual é o nome do apresentador desse tutorial? Luciano Huck. Está errado também. Resposta correta. Errou feio. Ele é muito mais famoso do que esse que você assinalou.
Vamos enxergar, eu quero mostrar agora, não sei se eu vou conseguir, porque eu acho que eu coloquei uma resposta só por aluno. Ah, vou editar minha resposta. Então eu vou voltar, digamos que eu sou um aluno, vi que está errado e quero recuperar editar a resposta anterior. Como eu tinha dito antes, olha lá, do jeito que eu fiz essa configuração, eu tenho isso que está lá em cima. Ó. Como eu tinha dito antes, agora o que ele fez foi carregar as respostas que eu dei anteriormente para fazer a edição dessas respostas. Então agora eu vou colocar ó, Google Formulários, Thiago Bevilacqua. Enviei. Vamos ver a pontuação. Eu tenho 2 pontos de 2. Olha que bacana. Então, a primeira está correta, deu feedback, brilhou muito. A segunda, baita apresentador. Se eu clicar aqui, eu vou para o link que o professor disponibilizou para mim, tá certo? Então, assim, agora que eu já tenho um aluno que respondeu, ele aparece aqui na segunda abinha. Lembra que eu disse que eu ia comentar depois? Ó, clicando aqui em respostas, eu tenho a pontuação do... Ah, olha só, ele está me dando tutorial ainda aqui, né? Que eu posso individualizar o feedback. Eu posso ver o resumo de todos os alunos que responderam responderam esse formulário e eu posso ver individualmente cada um dos alunos. Lembra que eu tinha mostrado lá atrás que existe a opção de ou o aluno recebe direto, já consegue ver o link ali para receber a resposta? Então, ele pode receber daquela forma e se eu não tivesse, por um acaso, colocado que o aluno poderia receber diretamente a resposta, um exemplo prático. Digamos que eu quero passar uma avaliação para os alunos e que eu vou misturar as alternativas e eu vou misturar as questões e eu quero que aquilo seja realmente uma prova. Eu não quero que um aluno que respondeu muito rápido passe as respostas para o outro. Então eu não seleciono que eles vão lá nas configurações, vamos lembrar onde que é, aqui. Aqui, testes, eu seleciono que ele não vai receber imediatamente após o envio, eu colocaria aqui posteriormente, depois da revisão manual. E aí é aqui que eu vou liberar a pontuação dos meus alunos. Então, terminou, os alunos terminaram de fazer o formulário, a atividade, a avaliação, aí sim eu coloco aqui, eu libero a pontuação para eles. Aqui eu posso liberar a pontuação para todos os alunos de uma vez, aqui em liberar pontuações, não é o caso, aqui já está liberado, ou posso liberar individualmente. Muito bacana, muito específico, permite muitas experiências diferentes, realmente, muitos modos de experiência. E como eu disse anteriormente, quem dá o tom é você, professor, professora, com certeza que é quem conhece melhor a sua prática, os seus alunos, a sua escola, o seu ambiente. Tá certo? Por último, antes de encerrar essa primeira parte, eu quero falar um pouquinho mais só das opções que a gente tem aqui, das outras opções que a gente tem, algumas opções que a gente tem, os botõezinhos que aparecem aqui embaixo quando a gente está fazendo uma questão. Então, sim, claro. E lembrar que o Google Forms ele permite que você coloque mais de uma resposta como certa. Então, se existe mais de uma alternativa certa, não é o mais comum, principalmente nesse tipo de questão que a gente costuma fazer, né? Na sequência eu vou falar sobre outros tipos de questões, como por exemplo caixa de seleção, que o aluno vai poder selecionar realmente várias opções, né? Colocar várias alternativas ao mesmo tempo. Na múltipla escolha ele só vai poder adicionar um, mas digamos que aqui tinham 2 possíveis. Aí eu coloco ali o outro possível também com uma resposta correta, isso é aceitável, tranquilo, o sistema consegue se virar com isso. Para voltar para as opções anteriores, aqui eu estou fazendo o cartão de resposta, digamos assim, eu vou clicar em editar pergunta, voltei para o modo de edição, eu vou falar aqui dessas últimas opções. Então, digamos que eu quero fazer uma questão muito parecida com essa. Eu posso simplesmente duplicar e editar a questão nova. Digamos que também eu quero que essa questão seja obrigatória, o aluno tem que responder, senão ele não consegue enviar o formulário. É só eu virar a chavinha aqui para tornar a questão obrigatória. E uma outra opção, eu posso querer, por exemplo, que as opções sejam ordenadas aleatoriamente. Então que tudo se misture. Então clico aqui em ordenar as opções aleatoriamente. A opção de descrição eu uso, sinceramente eu uso bem pouco. Como lá em cima na parte de título, que eu falei no começo. Eu posso dar uma instrução aqui um pouco mais detalhada, uma dica de repente de como fazer a questão. Eu uso com pouquíssima frequência. Para ser sincero, eu não lembro a última vez que eu usei. E eu normalmente uso isso só quando é formulário de autoavaliação. Nesse tipo de formulário eu não uso. E ir para a sessão com base na resposta é um tratamento especial, vai ter um vídeo especialmente só sobre essa estratégia aqui, porque ela é um pouquinho mais complexa, tá certo?
Qual a maior vantagem de usar o Google Forms, na minha opinião, na opinião do Thiago? Por que isso aí é tão legal, Thiago? O primeiro motivo mais óbvio é que a gente está usando uma mídia que ela é muito mais próxima do universo dos alunos, né? Eles podem fazer esse formulário no celular deles, por exemplo, né? Usando a estratégia de BYOD, né? De Bring Your Own Device, que o aluno usa o próprio dispositivo dele para fazer a atividade. Eu posso contar também, claro, eu posso criar criar uma experiência com os alunos em que eles vão para o laboratório ou que eles fazem isso na sala, mas com os dispositivos da escola. Mas eu tenho muita flexibilidade quanto a isso, sendo que é uma mídia digital. Então, eu considero isso uma grande vantagem, independentemente de gosto, se você gosta mais do digital ou não, porque assim a gente não gasta papel. Então, eu não vou precisar gastar papel para fazer essa atividade. Eu não vou entregar para o aluno uma atividade que ele vai fazer na mão. Agora, a maior vantagem, na minha opinião, é a quantidade e a qualidade do feedback, a agilidade, principalmente, que a gente tem para dar feedback para o aluno, que é muito interessante. Então, eu posso fazer uma atividade durante a aula, que na mesma aula eu clico lá na minha aba de respostas e eu tenho uma ideia, por exemplo, das questões mais erradas. Então, eu consigo fazer uma correção muito mais direcionada, com muito mais qualidade. E assim, não é que eu vou ter não vai ser simplesmente uma correção assim, quem acertou essa, quem tem dúvida, porque muitas vezes a gente sabe como professor que alguns alunos monopolizam a fala da turma, né? Eles acabam tomando a frente da turma e o aluno que muitas vezes, e um outro aluno que pode ter dúvida acaba não falando, que não tem não se sente tão à vontade para falar, assim, para se colocar diante da turma, vai acabar mantendo a dúvida dele simplesmente porque ele não teve oportunidade durante a aula. Então, isso é muito interessante. Digamos que eu tenho 2, 3 alunos ali que são aqueles que falam alto e não, essa questão é fácil, tal, professor. Não é fácil não, porque tem um monte de gente aqui que assinalou a alternativa D e, na verdade, era a alternativa B. Consigo, inclusive, dar esse feedback muito mais direcionado. Eu não preciso ficar, se ninguém assinalou a alternativa A, eu não preciso ficar perdendo tempo posso fazer um comentário curto e partir para D ou para B, para a alternativa realmente, para as alternativas que foram mais assinaladas, para as questões que eu tive mais erro. Então é um feedback com uma qualidade muito maior, tanto para gente, que tem valor tanto para a gente quanto para o aluno. E algo que o Maurício sempre comenta nas nossas formações também é que o aluno, mesmo sem ser exposto, né? Porque você vê que nessa opção aqui no resumo, na geral, aqui eu sei quem foi que respondeu o quê, porque eu só tenho uma resposta, mas se eu não tivesse, eu ia ter a lista dos alunos aqui que que responderam aquilo, e quem respondeu o quê, ninguém vai saber, mas o aluno sabe. Então ele consegue ter um parâmetro de comparação com a sala, ele sabe onde ele está, né? E por mais isso, a gente espera que desenvolva também essa atitude mais metacognitiva do aluno, que ele saiba em quais questões ele tem mais dificuldade, quais questões. Então, de repente, uma questão que muita gente acertou e ele não, ele tem que ficar mais esperto, tem que prestar mais atenção. Uma questão que ele errou, mas que a sala inteira errou, ele sabe que ele não está tão distante ali da média da sala. Então, isso traz uma transparência muito maior para o processo como um todo, né? Principalmente para o aluno enxergar como está sendo o progresso dele. Tá certo?